Já estamos gravando, doutor Jamil, o senhor pode Tá iniciar, vou bem. destacá-los. Então, boa tarde a todos. Eu tenho a honra de dar prosseguimento ou de abrir, né, esta aula em prosseguimento ao nosso curso Gestão Judicial 360 graus e temos a presença ilustre do desembargador Neviton Guedes, que gentilmente vai falar sobre inovação e ciências comportamentais aplicadas. Obrigado, desembargador Neto, por sua presença, o prestígio da sua participação nos cursos e nas atividades da SMAF. A SMAF tem muito a agradecer a Vossa Excelência por por todos os préstimos que Vossa Excelência tem, enfim, prestigiado a SMAF nas suas inúmeras atividades. Quero também agradecer a todos os presentes, aos juízes federais, aos servidores, vejo inúmeros magistrados aqui mencionados, já na sala, melhor dizendo. Muito obrigado por sua participação, dos servidores. Este curso, de fato, tem muito relevo no nosso dia a dia. Aprender a administrar seus acervos, a inovar, trazer assim resultados importantes na prestação jurisdicional é o objetivo desse curso, que tem uma visão assim macro de todo o funcionamento de todos os setores da administração que nos é mais afetada, mais afeta a nós, né, como magistrados, nas sessões, nas subseções e mesmo no tribunal. Quero agradecer muitíssimo a participação de todos, agradecer a Gabriela, que secretaria os trabalhos da SMAF, ao doutor Hugo, ao Fernando, na elaboração de todo esse programa, todo esse conteúdo dos cursos, do curso. E também agradecer à desembargadora Gilda, que é entusiasta dessa iniciativa, né? Já é, salvo engano, a terceira edição desse curso Gestão Judicial 360 graus, e é curso mesmo permanente, porque a administração precisa estar sempre atualizada e se renovando no seu dia a dia para que os resultados possam ser colhidos por todos os jurisdicionados de um modo muito especial. Então eu tenho a honra de abrir essa fase por videoconferência e agradecendo mais uma vez ao desembargador Neviton Guedes. Eu, desembargador Neviton, não vou poder ficar. Eu estou aqui numa transição muito grande aqui na. Vossa Excelência sabe disso. Tenho uns atendimentos, os advogados souberam que eu vou sair, que eu vou sair da turma, vou sair do, enfim, então marcaram aqui dezenas de hoje e amanhã audiências, porque na segunda eu já estarei de férias e só volto já numa outra condição e, portanto, tenho que dar vazão a essas demandas todas, porque o nosso trabalho é esse, né? É aquela batalha de Sísifo, né? A gente rola a pedra até lá embaixo, até lá em cima, empurra, depois ela rola até lá embaixo, a gente fica nessa, mas a nossa vida é assim, a vida do magistrado e dos servidores também é essa. Os servidores estão assim muito demandados e é uma aproximação que se tem muito grande com os magistrados, e eles compartilham, né, dessas agruras que é comum a todos nós que vivemos a justiça no dia a dia. E precisamos elevar muito o seu conceito perante o jurisdicionado. Então, desembargador Neto, mais uma vez, muito obrigado. Hugo, Gabriela, Fernando e a todos que estão aí participando. Eu vejo vários juízes, a Renata, o Nicolas, e são muitos. Aqui, vários servidores, todos. é, o meu muito obrigado. Eu vou ficar só ouvindo um pouquinho aqui do desembargador Neto, porque eu também não posso perder uma oportunidade dessa
de ouvir o eminente desembargador, que vai falar sobre, como disse, inovação e ciências comportamentais aplicadas, vai falar sobre os laboratórios de inovação e análise preditiva, né, numa metodologia de exposição dialogada, com a participação dos cursistas, e eu vou permanecer aqui acompanhando com muito prazer essa aula, viu, doutor Névito? Então, está aí, desembargador Névito, como sabem todos, é um juiz muito envolvido com, já foi corregedor, muito envolvido com os nossos problemas, quer dizer, os problemas são nossos, comuns a todos nós, porque exerceu a corregedoria, e isto faz muita diferença para quem não foi juiz de primeiro grau, mas que pôde conhecer de perto todos os nossos problemas e vive aqui no tribunal com essa imensa preocupação, e eu tenho por ele, pelo desembargador Neves, a maior estima e guardo muito dos seus conselhos. Um deles, eu me recordo bem, é que ele dizia assim, olha, olhe sempre a caixa de vocês, porque tem coisa que chegam lá, vem do CNJ, vem do CJF, e às vezes você não está sabendo. Daqui a pouco você é surpreendido aí com uma cobrança mais veemente. E isso acontece todo dia, são conselhos importantes, porque a gente lida com interesses dos mais variados, de importâncias muito elevadas, e todo o processo é importante para a parte, evidentemente, e a gente não sabe o que, que está efetivamente assim incomodando. Então ela a parte busca, Querido Jamil, busca agora na condição de corregedor do tribunal, você vai ver que as coisas. Vou dar uma triste notícia: você vai ter mais umas 3 caixas, agora vai ter o PJE-Cor, que é da é, Corregedoria, PJE do CNJ, um pois é, PJE especial para o gabinete do corregedor e um SEI também para você se preocupar, não é? E vem o tempo todo, de repente, tem uma demanda que é impressionante, né? é. Mas muito obrigado, Jamil, muito obrigado Tá, pelas só uma palavras. outra coisa, o embargador Neto também usa uma expressão, e eu gosto muito e cito sempre que posso, Neto, nas sessões de julgamento, quando a gente fica aí arrumando problemas, né? O Neto É, costuma dizer que a gente arruma nossos próprios problemas, porque alguns a gente de fato é, criamos, outros não, outros a maioria vem mesmo, nosso ofício é esse. Então tá, muito obrigado mais uma vez a todos. Eu vou permanecer aqui apenas acompanhando e vendo e ouvindo, tá bem? Até obrigado. logo, desembargador Neto. Muito Muito obrigado, viu? obrigado. Eu que agradeço, agradeço as palavras carinhosas aí do querido e admirado magistrado. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar, a minha palestra, basicamente, eu dei um título, que é a transição do antigo juiz para o juiz novo, e o Jamil é exatamente aquele magistrado que conseguiu fazer essa transição, como sabem todos, é um dos mais, se não o mais experiente magistrado que nós temos hoje no tribunal, vem com a sua experiência, inteligência aí, passou por tudo que o judiciário pode passar nas últimas décadas e aí chegou ao ponto em que chegou, não, um juiz inovador, fez um trabalho maravilhoso aí. Nós temos muito, o tribunal tem uma dívida muito grande com o desembargador Jamil, né? Tudo isso tem sido feito, essa é uma demanda pessoal minha e também institucional, quando eu fui corregedor, de implantar esse curso, né? Uma preocupação muito grande de todos nós, e o Jamil à frente aí, né? De como gerir o tribunal de uma maneira melhor, não é? E gerir tudo, né? Porque o magistrado, vamos dar o exemplo do próprio Jamil, não é só o gabinete enfrentando um dos acervos mais difíceis, não é, que nós temos. O Jamil, nos últimos períodos, né, saiu ali do previdenciário e depois vai para o tributário, que também não é fácil, né, passando pela terceira sessão, e sempre com muito sucesso e, além do mais, ocupando os cargos de administração, como é o caso da escola, e num sucesso que nos causa aquela inveja gostosa, né? De ver Não, sem favor nenhum, é muito difícil alcançar o que foi feito aí, né? Eu acho que essa visão
do juiz que conhece os problemas, essa experiência permitiu, em grande medida, esse sucesso na escola, que é fazer cursos práticos, né? Que tem, Hugo, como destinatário o Olha, servidor e o juiz naquilo que ele precisa, né? E não essa coisa mais abstrata, mais academicista, que muitas vezes se distancia dos nossos reais problemas. Então, a escola, ela se voltou, isso começou com a desembargadora Gilda, e é outro exemplo. Hoje eu estou quase me convencendo que esse é um cargo que, não vou dizer que não possa ter um acadêmico, mas tem que ter alguém que tenha o pé no chão, né, para ver os problemas que nós vivenciamos. O tribunal experimentou, como todos sabem, uma vitória excepcional no último período de produtividade, de excelência, de tudo, né? Internamente a gente vê as pessoas, Jamil, conquistadas para esse vamos fazer mais e melhor, né? E eu não tenho a menor dúvida, sem prestar favor nenhum, de que uma das pessoas, juntamente aí com o presidente, com a administração, né? O presidente, o nosso corregedor, o Punei, e a Gilda, você à frente disso aí, sempre muito disposto, né? Parece que começou ontem, né? Então, muito obrigado, Jamil. Obrigado. É uma honra muito grande. Eu sou uma pessoa muito feliz de compor esse tribunal vindo de fora. E uma das coisas que mais me causa orgulho aqui são alguns colegas que eu tenho, e eu posso chamar de dizer, eu componho a mesma corte. Uma dessas pessoas é o Jamil, digo isso sempre que posso, na frente dele, quando ele não está presente, né? Um grande juiz. Muito obrigado aí pelo um carinho, abraço, uma Neto. honra, tá Um bom? abraço e boa aula então para todos. Vou ficar Obrigado, só querido. acompanhando aqui. Até logo, Tá até logo. ótimo. Ora, Até eu logo, sei que boa você tem tarde. seus afazeres, não tenha preocupação. Muito bem. Meus queridos, eu vou chamar a guarda aqui, o nosso tema, né, que é basicamente dar uma notícia rápida aí, contando com a colaboração dos colegas. Eu não sei se a Isabeli já está aí, a postos, para falar um pouco sobre o nosso laboratório. Mas a minha preocupação mesmo tem sido a preocupação de como nós podemos ser mais ágeis. A doutora Cláudia também está aí, e ser mais produtivos. O nosso tribunal ele carregava uma difícil e constrangedora pecha de um tribunal improdutivo sem o ser, não é? Se vocês olharem para o passado, o mais remoto possível, não tenho a menor dúvida que os nossos juízes e os nossos servidores sempre foram, mesmo antes de eu ingressar no tribunal, e lá se vão mais de 15 anos, sempre foi um conjunto de servidores e juízes dos mais produtivos. Então, o que é que, doutor Nicolas, o que nos levava a ter essa falsa consideração do público, né? Então, todas as vezes que a gente media a produtividade isolada de um juiz, do desembargador do nosso tribunal, dos nossos servidores com os outros servidores de tribunais, nós estávamos sempre aquém nas considerações, nas metas que eram estabelecidas pelos órgãos, e isso, Hugo, transportava doutora Renata, uma inexata avaliação do nosso tribunal. Isso começou a mudar há pouco tempo. Não houve propriamente eu posso dizer, não é que os desembargadores, servidores passaram a trabalhar mais, nós sempre trabalhamos muito. O que ocorreu, basicamente, é que nós paramos de olhar para apenas o problema e passamos a buscar nos concentrar mais na solução desses problemas. E é exatamente essa transição que eu verifico e que eu clamava, e que ela se concretizou e se consolidou, daquilo que eu chamava do antigo juiz para o juiz novo, moderno, contemporâneo, ou do tribunal antigo para esse tribunal contemporâneo, ou do servidor antigo para o
servidor contemporâneo. E o laboratório de inovação, ele acaba também, assim como essa nova visão que o Jamil, a doutora Gilda deram para a escola, também se insere precisamente nessa nova conformação, esse novo espírito, se eu posso dizer assim. Então, para que vocês possam ter ideia, e eu tenho certeza que eu não vou falar de nada que vocês não vão visualizar, ou que, mais propriamente, os mais antigos não tenham vivenciado, aquilo que eu chamo do juiz antigo para o juiz atual, o juiz novo, não é? O que era esse juiz antigo? Era o que eu era, né? E o que eu sou, em grande parte, porque não são características. Tem alguém com o microfone aberto aí. Tem alguém Vou fechá-lo aqui, peraí. Deve ser a Ludmilla, peraí. Eu Pronto. acho que tem alguém, não está ouvindo, né? Muito bem. Resolvido já. Tranquilo, né? O problema é a dificuldade. Às vezes a pessoa até está falando coisa mais interessante do que eu, mas não dá para dois falarem ao mesmo tempo, não é? Muito bem. Então, assim, o que é esse juiz antigo? O Hugo já ouviu muito dessa minha descrição. É um juiz preocupado com os ritos, com o processo, com a precisão na linguagem, a um ponto em que muitas vezes se gasta tempo demais num único processo e se esquece o acervo, o conjunto, doutor Nicolas, do doutor Adria, dos processos, que é o que também é uma responsabilidade nossa. Eu era a expressão disso, eu não preciso buscar ninguém para fazer o desenho desse tipo de servidor, desse tipo de juiz. Eu ainda tenho, né? Mas em casa eu tinha umas 20 gramáticas. Aqui no tribunal, se vocês vierem aqui, vão ver também que eu tenho uma quantidade. Então, era aquela preocupação antes de escrever cada palavra, preocupado com o meu estilo. Se um servidor escrevia algo, eu ia corrigir, não apenas para captar o erro de português, de gramática, eu ia buscar, mas essa não é a melhor palavra, ainda que a palavra, doutor Nicolas, fosse correta, doutora Cláudia, ainda que ela assentasse, fosse, descrevisse, eu buscava a precisão do estilo, né? Isso naturalmente envolve tempo. Eu só permitia, quando eu fui procurador da República, isso ficava muito claro, né? Então, havia uma preocupação de citar todos os dispositivos, ser preciso, a jurisprudência em cada parágrafo. E isso naturalmente envolvia uma decisão que eu gostava de dizer estava pronta para ser publicada em qualquer revista, mas à custa de paralisar outros feitos que eu eventualmente tinha a responsabilidade de cuidar e de liberar. Então, qual era a solução que eu engendrava, que eu observava, que eu oferecia, Adria, para o crescimento do trabalho, do número de processos? Era mais trabalho, mais processo. Então, é certamente um juiz e um servidor que vocês já viram na vida de vocês. Aquele cara que entra cedo, às vezes sai depois das 6, das 7, das 8, das 9, e não dá conta de solucionar o problema. Quando eu fui corregedor, eu confrontei a dura realidade de juízes excepcionais e, junto com eles, alguns servidores, Hugo, que o cidadão trabalhava dia e noite, sábado e domingo, levava trabalho para casa e o acervo estava atrasado. Nós tivemos casos aqui de instaurar procedimento aqui
por paralisia completa. Se a pessoa é o nível, digamos, disfuncional disso, é o nível do perfeccionismo doentio, em que você não consegue liberar, você tem medo, você, não é? Enquanto e olha tal, e observa e não delega, a característica desse juiz também, ou desse servidor que tem uma posição de chefia, ele não delega. Quando ele delega, ele quer rever os atos. Então, ele não sai do lugar, ele tem uma dificuldade, e é uma situação extremamente dramática, Gabriela. Por quê, doutora Cláudia? Porque você vê que o servidor, que o juiz, ele é trabalhador, não é falta de trabalho, mas ele usa uma resposta para o seu problema que não vai dar conta de solucionar aquele problema. Mais processo, eu trabalho mais. E isso tem limitações, isso, não é? E aí o que acontece com esse juiz? Ele não se concentra no que é o principal. Ele não se concentra na solução, no resultado. Ele se concentra no problema. E ele não dorme direito, e ele vê que a coisa não está andando. Ele não cumpre metas, porque ele vai basicamente seguindo ali o processo que está entrando. Então, quantas vezes eu vi colegas, não só fora, na primeira instância, aqui no tribunal, servidores, que, por exemplo, um exemplo muito simples de dar, aqui na segunda sessão onde eu estou, às vezes, para cumprir uma meta, por exemplo, julgar os processos de improbidade até tal data, você tem 1, 2, 3, 4 processos de improbidade para julgar. E você está julgando 10, 20, 30, 100 outros processos, não custa nada. Se você tiver alguém gerindo as metas do seu gabinete, e você mesmo observando e cobrando, você não vai. Então, quantos colegas, nesse exato momento, o tribunal acabou, como sabem todos, de premiar com selo diamante, ouro, prata, os diversos gabinetes e setores do tribunal. Eu não tenho a menor dúvida, doutora Cláudia, nenhuma dúvida, que muitos colegas que, por exemplo, tiraram prata poderiam ter tirado ouro, e os que tiraram ouro poderiam ter tirado diamante, pelo simples fato de não ter julgado 1, 2, 3 processos de determinada meta. E ficou engasgado ao final porque, eventualmente, não se estava. E provavelmente são colegas que tenham trabalhado, Hugo, até mais, e eventualmente alguém que ganhou o selo diamante, ou o que ganhou prata, o que ganhou ouro e diamante. Mas, não obstante, não estava olhando para os resultados, para a entrega, e sim se concentrando nos problemas. Então, eu acho que a grande marca desse juiz, desse servidor, isso também na vida da gente, né? A gente fica concentrado no problema e, às vezes, é muito mais fácil você sair desse mergulho, olhar para a frente e tentar enxergar a solução do que concentrar-se e vincular-se e se afogar com o problema. Eu tive um colega operoso, um dos mais brilhantes juízes que nós temos aqui, e ele estava passando por problemas de demandas. O que estava acontecendo, doutor Nicolas? Do lado do colega, você tem um outro que tem o mesmo acervo, e ele, no mesmo período de tempo, vai e pega lá um acervo de 10 mil e baixa para 2 mil, 3 mil, no mesmo período. E aquele de 10 mil sobe para 20. Se você vai conversar com esse colega, ele vai lhe dizer assim, ó, mas ele não está fazendo direito. Eu é que estou fazendo, 1 a 1 o processo. O que eu verifiquei? E digo isso para os juízes que nos estejam assistindo, com muita humildade, porque eu era assim,
às vezes, você se concentrar demais e achar que você está fazendo, mas a minha sentença, o meu despacho, o meu acórdão é perfeito. Eu examinei o português, o direito, ele é perfeito. O dele, que está fazendo em série, é pior do que o meu. Meus amigos, o doutor Hugo teve essa ocasião de fazer um doutorado, eu fiz também já há mais tempo, e se dizia lá na minha universidade que tese boa é tese concluída, trabalho bom, sentença, processo bom é processo concluído. O judicionário quer uma resposta do Poder Judiciário, ele não quer que você seja um Machado de Assis na hora que escreve a sua sentença, o seu despacho, ele quer uma resposta. E uma coisa, Adria, que eu aprendi na vida é que com o tempo, Hugo, aquele colega, se você, vou dar um exemplo que é esse da tese. Aquele cara que leva 30 anos para fazer uma tese, vocês podem achar que eu estou exagerado, mas tem gente que leva 15, 20 anos. No final, aquele que fez em 4 ou em 2 anos, ele fez uma tese tão melhor ou às vezes melhor, porque a pessoa que se cobra demais, ela não sai do lugar. E, eventualmente, o perfeccionista, ele tem até a projeção, a prospecção, a prospectiva de fazer algo melhor do que você. Mas como ele não faz, o que você faz em tempo menor sai até mais perfeito. Ele, no final, doutor Nicolas, ele vai acabar fazendo. E ele, eu não tenho dúvida, ele teria condição de fazer uma coisa melhor. Mas ele não fez e acaba, como o tempo uma hora vai cobrar, e o tempo sempre tem seu preço, ele acaba fazendo algo pior do que ele teria feito, Hugo, se ele tivesse entregue a menos tempo. Então, o direito é implacável, ele vai te cobrar o que você está fazendo. Mas, cedo ou mais tarde, eu sempre gosto de dizer, Hugo, no direito, nós vamos ver essa matriz de Eisenhower, e nós vamos ver que em outras áreas, o que não é urgente e nem é importante, com o tempo se torna urgente e importante. No direito é assim. Algo que você não tem prazo é perigoso, porque em algum momento vai ter preclusão, vai ter um problema que, se você deixar correr, aquilo que não tinha importância e não era emergente, não era urgente, se torna importante, se torna emergente. Por isso, eu vou explicar o que eu estou trazendo como matriz de Eisenhower para vocês. Nós temos que trabalhar com essas ideias no judiciário com algum cuidado. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é lógico, o juiz ele tem padrões legais, que ele não pode escapar, você tem obrigação, é um mandamento, é uma regra constitucional, você tem que fundamentar as suas decisões, fundamentar com fundamentos, motivação de fato e de direito, mas você não precisa ser prolixo, você não precisa ser uma pessoa que cita 10 jurisprudências, 10 doutrinas, e se perde muitas vezes naquele. Hoje eu sou uma pessoa que inveja demais alguns magistrados que têm a capacidade da concisão, que são rápidos, um fundamento, uma jurisprudência, Adria, para cada aspecto da sua decisão, sem ficar com temor, não, mas aqui eu tenho que colocar mais uma, aquilo ali eu preciso. Então, o que eu estou tentando demonstrar para vocês é que, a longo prazo, a agilidade se transforma em qualidade também, se transforma também numa precisão. E, a longo prazo, o preciosismo acaba se voltando contra ele próprio. Eu não sei se vocês estão a me entender.
Então, eu escrevi aqui, com auxílio, naturalmente, para resumir, né, a inteligência artificial. Até isso é uma ferramenta, né? O juiz antigo e o juiz atual, a partir das minhas ideias, naturalmente, a partir da matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower divide as tarefas em 4 quadrantes, com base na urgência e na importância. Onde é que surge essa matriz? O general e depois presidente, foi o grande comandante das forças aliadas na Segunda Guerra, Dwight Eisenhower, ele se transformou em presidente dos Estados Unidos e vivenciando os problemas de logística, de resultado, tanto no campo de batalha. Imagine o que foi colocar milhões de soldados na Europa, transportar, né, o dia D em cada uma das situações. Ele foi o comandante em chefe e depois, como presidente dos Estados Unidos, ele disse que a experiência, essa é a frase dele, deixa eu ver se ela está aqui, a frase famosa que gerou essa matriz, ele disse que na experiência eu tenho 2 tipos de problema. Eu não sei se vocês estão vendo aí. Tenho 2 tipos de problema. Os urgentes e os importantes. A frase não é exatamente essa que está aqui. Isso aqui foi o chat GPT que colocou, mas não é exatamente essa. Ele diz, os urgentes, de regra, ele não disse que sempre, como está aqui, de regra, os urgentes não são importantes. E quando são importantes, não são urgentes, está claro? Ele, como eu lido com isso? Eu tenho problemas, doutor Nicolas, que são urgentes, eu tenho que fazer. Hoje, eu tenho que fazer. Mas eles não são importantes. Mas eu tenho que fazer. Eles consomem o meu tempo, Adria. Vocês certamente, na vida de vocês, tem uma série de penduricalhos aí, prazos. Aqui no caso do gabinete, você tem que dar despacho de mero expediente, não é? Encaminhando, mas tem que ser feito. Um processo não gira sem isso, não é? Todo mundo sabe a diferença, doutora Cláudia, entre um despacho que abre vista para a parte a se manifestar e a decisão final, uma sentença, uma decisão interlocutória. Agora, apesar do despacho de mero expediente ser, como o nome diz, de mero expediente, ele é urgente, tem que ser tomado, porque senão o processo não anda. E todo dia nós somos servidores, juízes, confrontados com esse tipo de decisão, de atividade, que nós sabemos que não é o mais importante do que nós fazemos. O mais importante no restaurante é a entrega do prato pedido, Adria, pelo cliente. Mas se de manhã o servidor, o trabalhador do restaurante não foi comprar o mantimento, o alho, tal, para ele não vai conseguir entregar aquilo. Então, de manhã, aquilo pode não ser importante, mas é urgente que seja feito. Sem aquilo, o restaurante não gira. Nós todos temos esse tipo de demanda. Demanda que é pequena, é sem importância, mas é urgente, tem que ser feito. Por outro lado, nós temos o nosso acervo. Ele vai ser medido lá no final do ano. O doutor Hugo tem um processo que vai prescrever daqui a 5 anos. É importante, mas não parece urgente. Eu tenho o meu acervo, tantos mil processos, gerir, chegar ao final atendendo as metas do CNJ, ninguém tem dúvida, é algo importante, mas parece que está distante, Adria, do tempo. Mas, no judiciário, tudo que não é urgente vai se tornar, está claro para vocês? Aliás, boa parte daquilo que nós temos na nossa vida, que nós não damos importância, em algum momento o que não é importante para você, tá certo? Você tem juventude,
De regra, fazer exercício, se alimentar direito, não vai ter tanta importância. Seu metabolismo, tudo isso gira a 1000 por hora, não tem problema. Mas tudo que vocês aí, a maior parte aí, acho que todo mundo aí mais novo do que eu, não fizer agora, vai cobrar um preço lá na frente. Não é importante, mas vai se tornar, não é urgente, mas vai se tornar urgente. E no judiciário, isso eu digo aqui para a minha equipe o tempo todo. Nada aqui vai ser sempre sem importância e ser sempre não urgente. Uma hora o que não é urgente vai virar urgente, o que não é importante vai se tornar importante. Eu desconfio que vocês todos aí, servidores e juízes, podem dizer do seu trabalho a mesma coisa. Então, o Eisenhower, ele não, essa matriz dele, essa frase dele, vários autores fizeram estudos posteriores e basicamente, agregando as duas, o que é urgente com o que é importante, o que não é importante e o que não é urgente, nós retiramos quatro tipos, perdoe-me, de demandas, tá? Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Eu tenho, Hugo, eu tenho uma demanda que ela é urgente e é importante. Sexta-feira eu saí daqui 10 horas, Adria, porque tinha entrado um pedido de liberdade, um habeas corpus para um preso que tinha tido um AVC dentro do presídio. Era uma demanda evidentemente urgente, porque envolvia perigo de morte, e era também importante, porque dizia respeito à vida da pessoa. Né? Então, eu só saí às 10 horas. Enquanto eu não dei isso, não tenho o que fazer. É algo importante e é urgente. Então, é uma demanda que eu tenho que fazer. Está claro para vocês? É algo importante. E no judiciário, e eu não sei aí a tarefa de cada um daqueles que estão me prestigiando assistindo essa conversa nossa, isso aqui não tem, jamais pode ter a qualidade de uma aula. Eu sou professor de Direito Constitucional, eu estou transportando para vocês a minha experiência pessoal de um curioso nesses problemas e de diretor do Laboratório de Inovação. Então, assim, eu tenho absoluta certeza que cada um de vocês tem esse tipo de demanda que, infelizmente, no judiciário são muito comuns. Né? Normalmente, a tutela de urgência, o que ela é? O que ela está pedindo? Ela está pedindo para que você defira uma medida cautelar, uma medida de urgência, tem que ter perigo de dano, urgência. E tem que ter fumos boni iuris, tem que ter probabilidade de direito. Então, Nicolas, tem que mostrar que é importante, tá claro? Senão você não precisa decidir naquela hora. Então, nós temos aqui aquilo que é importante e é urgente. Você tem que se envolver, você tem que fazer. Não dá para passar para outra pessoa. É importante, Cláudia. E é urgente, tem que ser feito. Mas nós temos aquilo que talvez seja a nossa maior preocupação aqui, que tem a ver com as metas de cada um, aquilo que não é urgente agora, mas é importante. São as nossas metas, a médio, longo prazo. Está claro, Adria? Nós temos que nos envolver com isso. Você tem que controlar. Você, não é? No meu caso aqui, eu faço isso através da Simone, eu peço ela, controla, você é a gestora, e estou aqui toda semana tentando cobrar para ver se as metas do CNJ, doutor Nicolas, se as metas do CJF, da Justiça Federal, estão em ordem de cobrança. Está claro para vocês? Não é? Agora, veja que isso é importante, não é urgente, mas vai se tornar urgente. Vai se tornar, já é importante, merece seu envolvimento. A gente no judiciário,
Um dos grandes problemas na administração pública ou privada, Hugo, é delimitar o que é importante, o que é meta, o que é estratégia. No judiciário, nós não temos esse problema, porque o CNJ vem e estabelece as metas, você tem que ver se tem a ver com o seu setor, se tem a ver, e você tem que cumprir aquilo, tá claro? Naturalmente, ele não vai tocar, o judiciário não está aí no teu gabinete dizendo que uma medida cautelar, um habeas corpus, um mandado de segurança, um pedido de internação em UTI, um pedido de liberdade, um pedido de prisão, você vai ter que distinguir, eu estou dando esse exemplo, eu peço desculpa aos servidores que trabalham na área administrativa, porque eu consigo visualizar mais de perto a minha realidade, não é? Mas eu tenho certeza que vocês conseguirão, se eu pedir a cada um, dar um exemplo disso. Muito bem, eu tenho também aquilo que não é importante, tá claro? Não é importante, mas é urgente, tá? Ora, eu dei o exemplo, Adria, os despachos de mero expediente. Ora, aqui no gabinete, o judiciário, o próprio código, doutor Hugo, permite que a gente delegue esses atos como juiz, para você não se sobrecarregar. Então, muita coisa aqui dos processos, Adria, eu não vejo, porque a Adria lá na ponta, ela está tocando, a Simone aqui no meu gabinete, ela está encaminhando. Isso é algo que eu tenho o que eu posso delegar, a Adria tem o que ela pode delegar, o chefe de setores tem, você saberá, porque isso consome o seu dia a dia. Você não vai dar conta, se eu tivesse que olhar processo por processo, que entra aqui no tribunal, no meu gabinete, verificar, distribuir, não, aqui um despacho de mero expediente, se eu não pudesse delegar esses atos, não é? Olha, encaminha para o Ministério, vista ao Ministério Público, manifestação da parte, não é? Despacho que não tem carga decisória, porque não tem importância, não é? Lógico que tem que se adequar à lei, efetivamente, eu teria problemas. Eu tive um caso, infelizmente, não vem ao caso aqui, um problema com um magistrado ou magistrada, não vem ao caso se era homem ou se era mulher, que não conseguia delegar. Mesmo os atos que era de realização dos servidores do gabinete dessa pessoa, ela queria rever depois. Então, imagine o tipo de dificuldade que você se envolve se você não delega alguma coisa, se você não confia, se você não permite que alguma coisa não passe sob o seu crivo direto. Para essas coisas, usando aqui a matriz de Eisenhower, nós estamos. Isso é urgente, tem que ser feito, mas não é importante. E tem aquelas coisas que você, se puder, tem que evitar, que nem é importante e nem é urgente, mas no judiciário, mesmo o que não é urgente nem importante, tem que ser feito, tá claro? Em algum momento, se você não fizer, vai cobrar seu preço. E esse talvez seja, na minha experiência, o que é de mais perigoso, aquele processo que fica parado. Você chega aqui no meu gabinete, Adria, é um gabinete penal. Aí tem penal, ninguém precisa ver que tem urgência. Tem também o gabinete ação de improbidade, urgência, mas tem desapropriação. Desapropriação na escala aqui é o que é menos importante. Mas quando você não observa, vem uma cobrança de uma liberação de precatório em cima da hora, que se você liberar, pode ter problema com o CNJ, Hugo, se não liberar de maneira correta, ou se você impedir de ser liberado. Estão entendendo? Qualquer coisa, você tem que ter absoluto controle do que tem dentro da tua área de trabalho.
porque no judiciário, volto a dizer, mesmo que entraria como distração, como dizem os americanos, porque nem é importante. Numa empresa privada, você pode considerar. Na empresa privada, o cidadão pode desconsiderar uma demanda menos importante, pode não fechar o negócio se não interessar para ele. Hugo, nós temos como fazer isso aqui? Não, você tem como escolher o seu cliente, a demanda, você tem ainda que seja para dizer que não conhece um pedido, você tem que decidir, tá claro? E aquilo que não era urgente vai se transformar em algo emergente, em algo urgente. Então, resumindo tudo isso que eu disse para os senhores, então estou dizendo aqui, olha, o juiz antigo e o juiz atual a partir da matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower divide as tarefas em 4 quadrantes, aquilo, urgente e importante, importante, mas não urgente, urgente, mas não importante, não urgente e não importante. Podemos visualizar a transição do juiz antigo, focado no processo de papel, que nós não temos mais, mas muito focado no rito, no preciosismo da linguagem, no texto mais elaborado, extremamente. Hoje nós temos que ter cuidado também com o inverso, né? Usar essa inteligência artificial e vocês sabem, até legalmente, a responsabilidade que cada um tem a utilizar esses instrumentos. Para o juiz atual, o juiz contemporâneo, focado na gestão do resultado. Adria, juiz novo, juiz atual, servidor novo, servidor focado na resolução de problemas, em resultados. Juiz antigo, servidor antigo, focado no problema. É aquele cara que não vai andar, que vai sempre arranjar um problema, que ele mesmo vai ficar temeroso, não é? O juiz antigo, ele está sempre estressado, não é? Ele não se move, a paralisia, né, administrativa muito séria que hoje ocorre no Brasil em todos os quadrantes, fala-se do direito administrativo do medo, né? Medo de decidir, o medo, e a gente poderia falar no direito processual do medo, né? Você vai e vai deixando para depois aquele caso. É uma orientação que eu dou para o juiz. Existe um livro que, mal traduzindo para o português, de um coach aí, não é bem de autoajuda, porque ele é na área administrativa, o título seria Como o Seu Sapo Primeiro. Ou seja, quando você chegar no seu trabalho, eu sei o que é isso, a gente quer ir para o aspecto mais tranquilo. Não, volte-se para o que é mais difícil em primeiro lugar, tá claro? Porque o que vai acontecer? Se você é aquele aluno que deixa o trabalho sempre procrastinando, o trabalho difícil, não é? A gente, em casa, o adolescente vai assistir a televisão, que é mais, agora eu vou assistir a minha televisãozinha, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Você, Cláudia, não assiste a televisão bem, porque está sempre, não é assim? A pessoa que procrastina, você fica preocupado com o que tem que fazer e mesmo aquilo que seria a tua hora de lazer não fica bem. Então, a ideia é, vá direto para o que é mais difícil. Vocês vão ver que vocês vão ter sempre um ganho de qualidade, sempre, sempre, sempre. Né? A mesa vai estar limpa. Aqui eu gosto de brincar com eles aí. Ó, o que na minha mesa está aqui não é culpa minha, porque eu saio daqui de regra sempre com as coisas em dia. E eu faço questão, eu sento aqui e vou direto para o habeas corpus, para o que me causa problema. O resto, o mais tranquilo, vai ficando para depois. E isso tem, Adria, um ganho de qualidade muito grande, que a gente não percebe. Quando a gente investe essa lógica, aí nós nos colocamos num problema, porque
você vai ficar fazendo o rame-rame do que é mais simples, sabendo que tem aquele problemão que você tem que resolver. Aí o que vai acontecer? O problemão vai ser resolvido sem tempo, vai ser mal feito, você vai ter que refazer. É no momento em que. Aí, Hugo, surge a necessidade, que é uma das maiores perdas, doutora Cláudia, em administração, é você ter que refazer o seu trabalho porque fez mal feito, porque não fez com tempo adequado, porque não fez de maneira administrativamente, temporalmente ajustada e adequada. Então, aqui o perfil tradicional costumava ficar preso nos quadrantes que envolvem execução imediata e excesso de burocracia. O quadrante 1 é urgente e importante. O juiz antigo vive aqui, apagando incêndios, porque como ele não fez a coisa na hora certa, está correndo para fazer o que... Não sei se vocês estão me compreendendo, Hugo. O que deve ser urgente e o que deve ser importante não deve ser algo que foi criado por sua inação, entenderam? Entenderam isso? Porque vai ter na nossa atividade aquilo que é urgente, né? Um pedido de réu preso, mas você não pode estar tendo que correr atrás de uma coisa, Nicolas, que você podia ter feito há um mês atrás. Mas como você não fez, era importante, não era urgente. Mas como você não fez, virou importante e urgente, entenderam? Compreenderam isso? Hã? Muito bem. De novo, aí abriram aí um... Muito bem. O outro aqui é você estar correndo atrás do que é urgente, não é importante, que você pode delegar, não é? Se você é uma pessoa centralizadora, perfeccionista, você vai também ficar nesse gargalo aqui, fazendo coisa que não tem importância, mas que é urgente, você fica com medo porque não delega, não. Então, esses são, digamos, aspectos muito importantes na administração. Outro aspecto muito importante, o pensar por resultado, o pensar por objetivo. Você, e eu digo, no Poder Judiciário, Adria, os objetivos já estão determinados, os grandes objetivos. Toda empresa tem que ter isso. Eu começo um ano, Hugo, qual é o objetivo maior dessa empresa? Crescer vendas de 20%. Tudo que você for fazer tem que estar amarrado a isso. Estão entendendo? Uma vez eu tive uma reunião como corregedor, minha primeira reunião com o setor de estratégias do nosso tribunal. Em qualquer lugar do mundo, num governo, num órgão como o judiciário, numa empresa, as estratégias são poucas. Nós já estamos deturpando isso no Poder Judiciário com 10 estratégias. Normalmente, estratégias são 2, 3. Objetivos, grandes objetivos. Mas, vamos lá, 10. Eu cheguei nessa reunião de estratégias e tinham mais de 160 estratégias. Quando você tem mais de 100 estratégias, você não tem estratégia nenhuma. Qual é o seu grande objetivo? O que você pretende fazer? E aí uma coisa se amarra à outra. Reúnam seus setores. Reúnam seus gabinetes. Qual é a estratégia? O que você... E no Poder Judiciário isso é relativamente simples. As estratégias que nós temos, os grandes objetivos, doutora Cláudia, é basicamente o quê? Atender às metas do Poder Judiciário. E, queridos, qual é a grande meta do Poder Judiciário? Seja do setor de meio administrativo, seja o setor final, que é o jurisdicional. Entrega rápida ao jurisdicionado, ao cidadão, que é o nosso cliente, é quem paga, é a quem a gente deve o nosso trabalho. O nosso tribunal teve um sucesso impressionante nos últimos... essa nova administração
Começou ali com o desembargador Zé Amilcar, mas eu tenho que render homenagens ao presidente João Batista e à vice-presidente dele, a doutora Gilda. É incrível o que eles fizeram com a ajuda aí da escola. Nós saímos do último lugar, éramos o patinho feio. Hoje nós somos selo ouro. O nosso segundo lugar, ele é um segundo lugar pro forma, porque o tribunal que ganhou o selo diamante é um tribunal que tem menos da metade do que nós fazemos, tem mais servidores proporcionalmente. Então, assim, isso num curto espaço de tempo, nós temos motivos hoje para nos orgulharmos. E foi essa mentalidade, doutor Hugo, a mentalidade que nós precisamos focar nos resultados, nos grandes objetivos, nas metas. E a grande meta de qualquer um de nós é entrega rápida ao jurisdicionado, servi-lo bem, tá claro? E servi-lo bem não é só servir rápido, é servir de maneira competente. O advogado, ele é o representante quem nos paga, tem que ser bem atendido, doutora Adria. Tem que sair daqui que tive uma resposta adequada. Às vezes você não tem a decisão na hora, mas ele percebeu que ele foi ouvido, ele foi atendido. Você não pode fazer, passa para quem? O advogado quer marcar audiência comigo aqui, marca quando o mais rápido possível. Nós não podemos ter aquela visão aristocrática do poder judiciário do século XIX, em que os juízes eram cargos já em Portugal, durante a Idade Média, o cargo de juiz era um cargo aristocrático. O Montesquieu, o nome dele, na verdade, o famoso barão de Montesquieu, o nome dele, doutor Nicolas, era Charles de Secondar. O título era Barão de Montesquieu, que é o lugar dele, tem um vinho lá até muito bom, não é caro, então eu posso beber. Barão de Montesquieu e Labrede. Quando o pai dele morre, o que ele herda, Hugo? Ele herda o título de barão do baronato e o cargo de magistrado da região. Ser magistrado durante muito tempo era o que de mais importante vinha com a herança do título que você herdava. Agora não. Somos servidores públicos. A lógica inverteu. O cidadão mais pobre que vá buscar você no seu setor, que vá buscar você no seu gabinete, ele é o teu patrão, é o teu chefe, está te pagando. Você tem que respeitar esse cidadão. É lógico que o lugar do Poder Judiciário, Adria, é um lugar de comando, de poder, mas nós temos o poder para servir. Para servir. Então, ninguém pode sair daqui, doutora Cláudia, se sentindo ultrajado, maltratado e não respondido em sua demanda. Eu vi as pessoas nem sempre você tem que ter a decisão na hora, mas ele vai ver o esforço, ele vai ver o envolvimento, ele vai ver. É assim que nós nos transformamos numa grande empresa, numa empresa de sucesso, dando essa resposta. Então, por evidente que o lado quantitativo e a resposta em metas é importante, mas a maneira como nós tratamos o nosso jurisdicionado. O final de semana passado, aqui teve em frente ao tribunal uma reunião de indígenas, de povos originários ali da Bahia. A desembargadora Rosimeire, ela estava de férias, eu acho, afastada, mas quando ela tomou conhecimento, ela já ligou, já preocupada. O doutor Hugo deve ter visto os colegas magistrados ali na rede, não sei se foi só na desembargadores, ela preocupada em alguém atender aqueles índios. São pessoas humildes aqui, mas, como eu falo,
é para essas pessoas, e eu não falo isso da boca para fora, e ninguém tem que ter nenhum orgulho de dizer isso, é uma realidade. Está lá no parágrafo 1º da Constituição, todo o poder emana no povo, e não é só quanto ao voto, doutor Nicolas, é o poder que nós temos. Nós temos, o poder que Vossa Excelência tem decorre deste cidadão comum. Então, nós estamos, se temos esse poder, falando por eles. Então, não é só um aspecto de quantidade, é um aspecto de qualidade. Então, a ideia de trabalhar por objetivos, trabalhar por resultados qual é o grande objetivo que eu tenho que cumprir? O meu setor, ele se insere aqui como? E uma coisa vinculada à outra. Essa foi a minha grande demanda lá na nossa reunião no âmbito das estratégias do tribunal. Que nós tivéssemos poucas estratégias, basicamente que elas tivessem, doutora Cláudia, vinculadas essas estratégias à grande estratégia, ao grande objetivo do Poder Judiciário brasileiro, que é a entrega de jurisdição rápida e constitucionalmente adequada. É isso que nós todos, mesmo o laboratório de inovação, especificamente, tem que oferecer. Então, essa é a compreensão que eu tenho desses aspectos, não é? E acho que esse espírito, ele tomou o tribunal, de uma maneira geral. A maior parte dos juízes, se não todos, a maior parte dos servidores, se não todos, o nosso tribunal hoje é um tribunal amarrado nessa ideia de ser um tribunal ágil, um tribunal moderno, um tribunal que entrega, doutora Renata, que entrega rapidamente e entrega bem a prestação jurisdicional. Essa é a grande demanda. Então, quando eu olho para os resultados que os especialistas retiram da matriz de Eisenhower, isso aqui é algo que nós não podemos eliminar, nós não temos distração. Tudo no Poder Judiciário decorre de lei. Algum momento você vai ter que fazer aquilo que não era importante e nem urgente, Hugo. Mas com o tempo, no Poder Judiciário, pode ter certeza. É o grande perigo, Adria. Quantas vezes deve ter acontecido contigo algo que você fala assim, vem, você fala, depois eu faço. Aí quando você olha, passou um ano e não tocou naquilo, porque é tanta coisa que a gente tem para fazer, aqui tudo se torna rapidamente emergencial e urgente. Aí, quando você observa, não é? Você está com uma demanda, um desembargador te cobrando alguma coisa que você achou que ia ter mais tempo para fazer e, na verdade, não tem. Isso que acontece aí com vocês, acontece aqui conosco, não é? Então, eu espero que tudo isso que eu estou dizendo seja algo desnecessário de dizer, e eu acredito que seja, que vocês são ideias que eu retirei de alguns autores, né? Não gosto de ficar aqui referindo, não é? Mas o senso comum já indica a clareza e a correção de tudo isso. Muito bem. Onde se insere aqui, para dar uma rápida notícia, apenas como uma prestação de contas, como se insere os laboratórios de inovação em tudo isso, né? Eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar aqui no laboratório, a ser o dirigente do laboratório, eu tinha uma impressão completamente desviada disso. E eu cobrava das pessoas responsáveis algo que o laboratório não deve entregar, porque na minha cabeça o laboratório de inovação, ele basicamente corresponderia aos departamentos de desenvolvimento e pesquisa que todas as empresas têm. Em grande medida, os nossos laboratórios de inovação no Poder Judiciário,
eles não podem fugir muito a algumas limitações, doutora Cláudia. Por quê? Porque nós não somos tão livres quanto uma empresa para inovar. Os nossos procedimentos são criados por lei, nós temos que seguir algumas regras no próprio no próprio ITER de solução das demandas judiciais, doutor Hugo, nós temos que seguir regras. Então, para início de conversa, por exemplo, um laboratório de inovação não pode, como na Google lá, o laboratório lá pode subverter completamente, Cláudia, a maneira, o itinerário para uma solução. Nós não. Você não pode chegar, Adria, chegar e dizer assim, toma a sentença depois do pedido. Se você fizer isso, é nula. Se você não tiver dado espaço para a defesa já na resposta à acusação ou à demanda, depois sanear o processo, depois a instrução probatória, pode até não ter a dilação probatória, mas tem que ter o espaço para isso. Depois, lá no processo penal, por exemplo, se você não intimar a parte para a fase do 402, 403, você também vai ter problema, se não tiver espaço para apresentar as alegações finais. Então, doutora Cláudia, sabe disso melhor do que eu. Os laboratórios de inovação, que na iniciativa privada eles têm uma liberdade muito mais ampla, no Poder Judiciário, muito especialmente no Poder Judiciário, no setor público como um todo, que é regulado por lei, que tem limitações, o que eu posso alcançar no Poder Judiciário, qual a resposta que pode ser dada, doutor Nicolas? A lei de regra já me constrange. E como eu posso entregar? Também a lei já cria o itinerário por onde eu posso. Então, por onde eu posso caminhar é algo no Poder Judiciário, doutora Cláudia, muito limitado, né? Vamos ver o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Mas, basicamente, para que vocês possam ter ideia, o laboratório de inovação funciona aqui com uma certa liberdade, como um playground estratégico dentro de uma organização. É um espaço físico, e aqui está e colaborativo, projetado para experimentar, falhar e criar soluções que o dia a dia operacional geralmente não permite. Se vocês querem ter uma ideia, já devem ter visto isso, né? Em filmes, né, que passam essas empresas de tecnologia avançada, Google, Facebook, tudo isso aí, as pessoas num espaço, normalmente estão sentadas lá, por isso que falou aqui num puffzinho, não sei se a gente ainda está com eles lá, Cláudia, mas aqui também tal, para mostrar um certo relaxamento. Ali deveriam se encontrar vários atores, designers, engenheiros, processadores, os consumidores da empresa e tentarem, projetarem, criarem, tentarem novas soluções, novos produtos. Como podem ver, numa liberdade quase limitada para criar e inovar. Isso definitivamente não pode ocorrer no Poder Judiciário, não é? Por isso eu tenho que ser franco em dizer, os laboratórios é exemplo do nosso. Por exemplo, nós dificilmente vamos ver, não é que não ocorra aqui e ali, mas o envolvimento do consumidor, do nosso cliente. Normalmente, você vê os laboratórios de inovação no setor público e no Poder Judiciário funcionando a partir da iniciativa de alguns servidores que foram para ali designados. É muito raro os laboratórios, pelo menos com quem eu tenho conversado, terem essa perspectiva mais ampla. Na verdade, Cláudia, o nosso laboratório de inovação, na parte de pensar por design, né, no chamado design thinking, ele, na verdade, o que mais se aproxima é a rede de inteligência, porque lá sim a gente se reúne toda semana, chama pessoas de fora,
dão uma visão crítica do que está acontecendo no Poder Judiciário. Eu, com o tempo, eu pretendo, inclusive, sugerir à administração, Hugo, uma vinculação do laboratório de inovação com a escola e com a rede de inteligência. Porque muito do que era de pensar, pelo menos nessa maneira de pensar, de criticar, que está dentro dessa expressão, pensar por design, né, o design thinking, ele, na verdade, é realizado pela rede de inteligência. Mas, se vocês querem ter uma ideia do que seria um verdadeiro laboratório de inovação, ele teria que ter essa ampla possibilidade de debates, não é? E não ser um departamento de pesquisa e desenvolvimento, como, de alguma maneira, quando é produtivo, os laboratórios de inovação têm funcionado no Poder Judiciário. Pelo menos é assim que eu tenho observado. Eu estou vendo aqui nesse momento, Cláudia, e não sei se a Isabeli está por aí, vocês, se quiserem fazer uma intervenção e dar a sua visão, Cláudia, do que tem experimentado lá, não é? Que estão lá no dia a dia e tem mais autoridade para falar do que eu, porque eu sou aqui para que vocês sejam, e eu sou sempre intelectualmente, pelo menos pretendo ser honesto, eu sou mais uma rainha da Inglaterra aqui, eu fico de ver, eles só me dão o resultado aqui do que está acontecendo. Mas a minha maneira de ver, eu já tinha conversado isso, né? Eu vejo com muita dificuldade, não é? E a gente vai ver que os produtos que têm sido oferecidos na verdade, o consumidor do nosso laboratório, que deveria ser o jurisdicionado, tem sido o servidor e o juiz. O laboratório tem funcionado para o servidor e para o juiz, não é? A demanda, né? O CIO, essa coisa da gente funcionar para dar um resultado melhor para os nossos servidores, quando os laboratórios de inovação teriam como destinatário. Lógico que isso a longo prazo, medianamente atinge o jurisdicionado. Mas o jurisdicionado ele não pode vir para o laboratório e pedir para a gente dar alguma coisa, Hugo, que não esteja na lei, um caminho que não esteja na lei. E ele dificilmente vai saber o que exatamente nós estamos tendo. Então, a primeira coisa, além de descrever o que são os laboratórios de uma maneira geral nas empresas, não é? Eu tenho que dizer que no judiciário eu vejo são importantes, eu não estou dizendo que não. O trabalho é muito importante, eu só estou dizendo que eles não podem ter a liberdade que teriam os laboratórios de inovação fora do Poder Judiciário, onde a lei, a máxima de Eli Lopes Meireles, enquanto o particular pode fazer tudo que a lei não proíba e as empresas podem fazer nos seus laboratórios tudo que a lei não proíba, o administrador só pode fazer o que a lei permite e prevê. Então, essa é a nossa limitação de trabalho. Mas, não obstante isso, como veremos adiante, o nosso laboratório de inovação, inclusive ganhando prêmios e tal, e falo isso com tranquilidade, não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu, quando muito fiz, não atrapalhei, tá claro? Então, é resultado aí do trabalho da Cláudia, trabalho da Isabel e do pessoal que está ali à frente. Cláudia, dá uma palhinha aí do que você acha que é interessante deixar anotado para os colegas. Perfeito, se você doutor se Neto. sentir bem, né? Naturalmente, tá? Perfeito, boa tarde a todos. Eu tenho essa visão, sim, como o doutor Neto bem colocou, realmente, ainda é difícil alcançar o público externo jurisdicionado, e a gente pensa bastante nisso, tem essa vontade de expandir para o público externo, né? O Poder Judiciário ainda é, de certa forma, hierarquizado,
E o laboratório tenta trazer isso, quebrar essa barreira interna, trazer uma visão mais democrática internamente, com todos os participantes. Então, a gente tem começado nessa quebra de barreira interna para depois tentar alcançar o jurisdicionado. Não que a gente não tente, a gente já tem algumas práticas no sentido de expandir formulários para que o público externo possa participar. Houve-se alguns jornalistas, algumas pessoas que têm ali a capacidade de trazer essa visão do público externo, mas ainda é de uma forma bastante tímida. E há sim a necessidade de expandir. E o laboratório tem esse foco, como o Dr. Nefto bem colocou na aula, de essa nova forma de pensar, a nova forma de trazer, buscar solução para os problemas. E essa forma de trazer solução é como um grande mediador, trazendo ali todos para uma discussão, para uma conversa, para ouvir um pouquinho de cada um, e isso facilita muito, só isso, né, de trazer todos para dentro do laboratório, que é um ambiente ali colaborativo, isso já ajuda muito a encontrar soluções, porque quando fica cada um ali no seu setor, a gente não consegue entender realmente qual é o problema e qual é a forma mais fácil de alcançar o resultado, porque acabava que não se tinha no judiciário a escuta ativa de pessoas, desde estagiários que às vezes buscam ali fazem um trabalho muito importante, mas que ninguém conhecia tanto, né? A desembargadores. Então, assim, a gente ouve um pouquinho de todos. É basicamente isso. Se o senhor quiser que eu coloque um Mais pouquinho à dos nossos frente, projetos como isso, exemplo. como você vê aqui, eu vou passar aqui o relatório, até que a Isabeli me passou, e mais adiante nós vamos tocar nos projetos, você vai dar uma maior explicação, tá bem? Perfeito. Então, muito obrigado, hein, Cláudio? Imagina. Então, assim, ó, o projeto dos laboratórios busca instalar em cada órgão do Poder Judiciário um ambiente de inovação, de implementação de ideias que gerem novos produtos, serviços e processos de trabalho, como eu disse, com todas as limitações que a lei nos impõe, não é? Nós não podemos escolher o que a gente vai entregar, nós não podemos escolher nós podemos escolher como o modelo, mas não o produto, né? Se uma decisão é uma decisão, a sentença, ela tem tudo o que precisa, não é, ser oferecido e ainda maneiras diferentes de solucionar problemas complexos surgidos nas atividades judiciais. Tem a expectativa de influenciar esse setor, esse material foi já o pessoal que me repassou, um todo promovendo mudanças estruturais e sistemas por meio de cocriação, experimentação e design colaborativo e solução entre o judiciário e a sociedade. Os laboratórios de inovação são uma ferramenta de gestão de conhecimento que tem o objetivo de transformar o conhecimento tácito, fruto da vivência dos gestores e dos servidores, em explícito por meio de identificação de experiências empiricamente qualificadas como exitosas. Tem disciplina legal, não é? Normativa, foi na Resolução 395/2021, instituiu a política de gestão de inovação no âmbito do Poder Judiciário, para quem quiser se aprofundar, e determina que os seus órgãos deverão implementá-la como base nos princípios dispostos nesta resolução, instituindo também os laboratórios de inovação ou espaços similares físicos e virtuais. Aqui tem os princípios da gestão de inovação, né? Cultura de inovação, foco no usuário, participação, colaboração, desenvolvimento humano, acessibilidade, sustentabilidade socioambiental, desenvolvimento sustentável, desburocratização, transparência. É uma série de petições de princípio, né? Porque tudo isso é o óbvio, né? Mas é preciso, como dizia um grande pensador disruptivo, Nietzsche, quase sempre o óbvio precisa ser dito, né? Muito bem.
Conceito, segundo a resolução 395, considera-se inovação a implementação de ideias. Eu estou correndo aqui porque eu quero concluir com os projetos aí para dar oportunidade para a Cláudia e o pessoal do laboratório também vender seu peixe, né? Dizer, vocês observarem o que de importante e como tem sido feito no laboratório, apesar de todas essas limitações a que eu fiz referência. Então, na resolução, considera-se inovação a implementação de ideias que criam uma forma de atuação e geram valor para o Poder Judiciário, seja por meio de novos produtos, serviços, processos de trabalho ou uma maneira diferente e eficaz de solucionar problemas complexos encontrados no desenvolvimento das atividades que lhes são afetas. O CNJ tem o laboratório dele, o nosso TRF também tem, para aqueles que queiram conhecer. Muito bem, aqui é só os princípios. O laboratório foi inaugurado em 31 de março de 2022, instituído em 31 de março, inaugurado em 6 de abril do mesmo ano. A iniciativa nasceu com a finalidade de servir como incubadora de soluções. Eu não me lembro, eu acho que eu tomei posse como diretor lá já no final, depois que eu tinha deixado de ser o corregedor, portanto, em 24. Quem era o diretor, você lembra antes, Cláudia? Não sei se era a Mônica, eu não me lembro, né? Acho que sim. Motivação, a burocracia antiga cede espaço à eficiência, setores incluindo... Desculpa, doutor, não havia um coordenador desembargador no laboratório. Então, fui eu que estreiei, né? O senhor, exatamente. Isso. Muito bem. Então, tem aqui sobre nós, o Laboratório de Inovação é uma incubadora de soluções, já foi dito, ambiente adequado para encontros periódicos e dinâmicos. Se alguém entender que tem algum plano, algum objetivo que possa aqui se enquadrar e queira, não é, já pode se valer, entrar em contato e pedir para que seja inserido aí nos estudos que ali se desenvolve, nas pesquisas, né? Criação e desenvolvimento de projetos visa a solução de problemas complexos e ao aperfeiçoamento de prestação jurisdicional. No espaço colaborativo e multidisciplinar do laboratório, reunimos pessoas com desafios, experiências, novas ideias e formas diferentes de pensar para estimular a cultura da inovação. Utilizamos metodologias e técnicas, como eu disse, design thinking, visando propiciar a solução dos problemas complexos, bem como aprimorar serviços prestados ao cidadão, transformar o objetivo principal, o ambiente em terreno fértil para inovação, criação e prototipação. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Aqui são os projetos que já têm sido desenvolvidos, né? O Silva, alguns já devem ter conhecimento, alguns estão tendo contato e usando sem saber, inclusive, não é? Sistema de processo de linguagem natural, assistente de minutas e triagens que auxilia na gestão de acervo. Cláudia, você aí, se quiser fazer um maior esclarecimento de como é que está isso, qual é o estágio em que estamos. Doutor Nefton e Cláudio, posso dar uma palavrinha de um segundo, que eu acho Claro. assim, é muito importante dos laboratórios, assim, os projetos, mas, acima de tudo, o laboratório, nesse período, né, que eu estive aqui bem à frente, ele auxiliou unidades da nossa organização que precisavam rever os seus conceitos, sabe? Que precisava de novos métodos de trabalho, que precisava de um pouco mais de leveza na execução de processos difíceis e teve todo o desenvolvimento dos trabalhos dentro dos projetos, dos sistemas, de inovações de robôs, mas também a gente percebeu, né, Cláudia, que os problemas eram resolvidos
quando a gente tirava as pessoas dos seus lugares de conforto, e que na verdade era de desconforto, para fazer uma interação e encontrar novas soluções. Então, assim, a gente teve algumas dessas soluções tecnológicas, né, que vão ser apresentadas, porque pensa assim, em laboratório de inovação, sempre atrelado a muita tecnologia. E alguns problemas não se resolveram com tecnologia, mas se resolveram com conversas e interações muito produtivas, tá? Eu acho que essa é uma fala que eu tenho levado em todos os encontros de laboratório e em todos os momentos, assim, que a gente precisa, na verdade, ter um olhar diferenciado para a nossa organização, e é isso que o laboratório se propõe a iniciar, o início de uma cultura da inovação e da interação. Isabeli e Cláudia, agora eu queria que vocês, não é, até para ter uma perspectiva prática aqui para o nosso encontro, transmitissem para os colegas o que já foi feito, o que está sendo feito, qual é o resultado prático, né, a partir desses projetos aí, em que estágio que eles estão, o que já é possível utilizar, entendeu? Então, começamos aí pelo Silva, Isabeli ou Cláudia, eu não sei, vocês estejam à vontade aí, tá? Pode ir Para lá, Claudinha. compartilhar o tempo, tá? O Silva, ele é um assistente de minutas, um classificador de processos, foi bem divulgado, acho que bastante gente conhece, ele está disponível para uso. Qualquer dúvida que tenha a respeito da ferramenta, podem entrar em contato com nós do laboratório, a equipe da Cogen, né? Pode falar comigo aqui no Teams. Ele classifica os processos, essa classificação é visualizada no PJE, por meio da etiquetagem de processos, e então a ideia é o foco na triagem, mas ele também serve como um assessor de minutas, e o foco do Silva aqui 2G, que eu coloquei o 2G, mas ele também, a gente também está desenvolvendo o Silva para o primeiro grau, está expandindo, né, para o primeiro grau. E é uma ferramenta que ajuda a acelerar o julgamento, né? Porque uma boa triagem tem como consequência um julgamento mais ágil. Claro, sempre Cláudia, como é que está supervisionado. hoje aí? Porque acho que assim o nosso tribunal é muito grande, né? Aí a gente parte da perspectiva que todo mundo já sabe, já está utilizando, sabe como utilizar. Qual é o estágio hoje? Como é que se encontra? Mas, Ele, naturalmente, eu vou pedir para todos, nós estamos caminhando aí para o final, daqui a pouco eu tenho que sair correndo para o Tribunal Regional Eleitoral, mas já vai ficar o contato aí de Isabeli, da Cláudia, se precisarem aí aprofundar especificamente. Aqui é só uma notícia rápida. Qual o estágio hoje de utilização da ferramenta, Cláudia? O Silva 2G está disponível para uso, está em produção. A senha pode ser acessada pela mesma senha do PJE, então é só entrar em contato com a gente para fazer a liberação por matrícula e senha, caso não consiga acessar, mas a gente disponibiliza o link para quem quiser usar e ele já está totalmente disponível. Perfeito. O Assim próximo, como o Assim, próximo, desculpa. o Assim como o próximo. CIB, o Sistema de Busca Inteligente, ele é praticamente um Google, joga-se ali um termo e ele faz a busca pelo termo daqueles processos, dos processos que tem, né, aquele termo, em que aquele termo é repetitivo. Então, joga o nome do medicamento, Solires, vai aparecer ali uma lista de processos referentes a Solires. Para facilitar também a busca de processos, pode servir como a busca de jurisprudência, então pode ser utilizado aí de diversas maneiras. Cláudia, me desculpa perguntar, Sim. eu me envolvi muito quando era corregedor com a rede de inteligência, mas depois, por dificuldade de tempo, eu acabei me afastando um pouco. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer essa exposição lá na rede de inteligência? Porque Ah, senão eu vou até sugerir que se faça um momento só para vocês fazerem explicação, transmitir, porque eu acho isso muito importante. Ontem, quando a Isabeli me passava esse esquema aqui para poder fazer a apresentação, ela me dizia
que inclusive esses sistemas tem gente, muitas vezes a gente está usando já sem nem saber que está utilizando, não é isso? Por exemplo, o caso do CIB mesmo, né? O Silva hoje, ele trabalha o que a gente chama em segundo plano dentro do PJE. Algumas pessoas falam assim, gente, mas o que é esse S2 na frente de alguns processos? Os processos, por exemplo, que tem essa siglazinha, o S e o 2, é porque ele já tem uma classificação, a inteligência artificial, ela já leu as petições do processo e já colocou nas caixas corretas de triagem, por exemplo, né? O objetivo é justamente melhorar a gestão do acervo e, com isso, propiciar um minutamento, por exemplo, em lote, já trazer jurisprudências vinculadas, súmulas vinculantes. Eu vou pedir, viu, Isabeli e Cláudia, então um espaço lá na rede, Sim. Porque talvez até eu devesse ter sido mais resumido naquela minha introdução e dado esse espaço para vocês. Mas vamos fazer isso lá na rede, tá bom? Moisés, você tinha alguma questão, queria fazer intervenção? Boa tarde, doutor Neves. Tudo bem, Moisés? Opa, tudo bem? Tudo bem, da primeira vara da Seção Judiciária do Tocantins. Rapidão, uma pergunta. O CIB, eu assisti ainda quando estava na fase embrionária e me recordo que haveria disponibilização, de fato foi disponibilizado. Eu queria saber quando que o Elastic do PJE primeiro grau estará integrado, porque pelas consultas que a gente tem feito, a segundo grau tem funcionado, mas em relação ao primeiro grau, para as bases do primeiro grau, quando que tem alguma previsão de quando essa ferramenta também abrangerá o primeiro grau? Meninas? Essa ferramenta está em desenvolvimento, Moisés, e foi preciso fazer. A gente, aqui no TRF, a gente trabalha sempre com a magnitude da região, né? O nosso número de usuários é muito grande e trabalhar com o Elastic, porque a primeira versão, né, do CIB, ela foi feita com o Elastic no modo do free, sem a gente ter as licenças. Agora foram feitas as aquisições de licença para que a gente consiga ampliar a abrangência do sistema. Eu não tenho uma data precisa para te dar, mas é breve. Ok. Ansioso, obrigado. Opa, Nada, nota 10, imagina. Moisés. Mas vamos ver isso aí, até para dar uma perspectiva, Isabeli, tá? E fazer essa divulgação. Cláudia, eu vou passar mais rápido aí, você só vai dando uma notícia aí do que você acha que deve destacar nesses projetos, tá? Aí, Perfeito, doutor. Pode prosseguir, aqui eu já avancei, ó. Esse foi bem interessante, a ideia foi disseminar as boas práticas dos gabinetes, então mapear o que os gabinetes fazem de interessante na triagem e nós mapeamos por meio de um bisagem, chamamos todos os gabinetes, assim, divulgamos bastante, todos responderam no SEI, o questionário foi unânime, então houve muita adesão e esse projeto, além de divulgar as boas práticas dos gabinetes e melhorar a gestão de acervo, porque um pôde conhecer o trabalho do outro, também ajudou no desenvolvimento do Silva, das ferramentas, porque entendendo melhor como um gabinete trabalha bem, conhecendo a prática, a equipe técnica pôde fazer uma melhor entrega. Perfeito. Olha, aí para os juízes aí, eu digo para vocês, o nosso pior mal é a falta de humildade em matéria de gestão. Uma das coisas que me ajudaram aqui no tribunal quando eu cheguei, eu assumia um gabinete na primeira sessão e lá eram 250, 200 processos por mês, Hugo. E eu, Cássio e hoje ministro Cássio, a desembargadora Ângela, avançamos para 1.000, 4 vezes em média. Por quê? Porque todos ali tiveram a humildade de sair buscando em cada lugar do país quem é que tinha uma... Às vezes o colega, Nicolas, está do lado de alguém, e do lado é do lado mesmo, o substituto, ou o titular, ou o gabinete, tem o seu mesmo acervo. Como é que aquele cidadão está produzindo 2, 3 vezes? Temos que ter a humildade de atravessar a rua, atravessar o gabinete, a porta ali, e perguntar e ver, pedir para os servidores. E essa coisa de dividir as boas práticas parece algo sem importância,
Mas se você tem humildade, isso tem isso é uma alavanca importantíssima. Aí, Ainda nessa ideia de mapeamento, nós podemos mapear o trabalho da equipe de cálculo de precatório, que é um setor muito sensível, que tem muito trabalho, são super demandados, e identificar redundâncias, propor melhorias. Então, às vezes, essa questão só de mapear, entender o trabalho e fazer uma reorganização, um ajuste, já é muito valioso. Um outro projeto que a gente tem, também muito interessante, foi feito um painel de BI, o Hub de Inovação do TRF1. Lá tem todas as nossas, todas não, ainda falta atualizar um pouquinho, mas a gente já está providenciando isso, mas as nossas ferramentas de toda a primeira região está divulgada nesse Hub, para evitar retrabalho, para que uma unidade possa conhecer o que a outra está fazendo, o que já tem pronto de ferramenta no tribunal, tem as nossas RPAs, então é uma iniciativa aí colaborativa, né, para que toda a primeira região possa conhecer o que está sendo feito de inovação no âmbito de todo o tribunal, tanto primeiro quanto segundo grau. Também, da mesma maneira, eu acho isso bastante importante, né? Vou insistir aqui também com o meu gabinete para se valer dessas ferramentas. Pode prosseguir. A rede de inovação é um projeto que estamos em desenvolvimento com o CJF, coordenado pelo CJF, as 6 regiões participam. Foi dividido, né, o trabalho, nós ficamos com letramento digital. Então, mensalmente, temos feito esse letramento, que é o quê? De nivelar os servidores, magistrados, colaboradores, todos acerca da inovação. Então, nós trazemos pessoas, palestrantes externos, alguns juízes do tribunal, como o doutor Naiber mesmo aí deu uma palestra para nós sobre o sinergia e um pouquinho sobre inovação também. A ideia é divulgar a inovação em toda a Justiça Federal e conhecer sempre nessa ideia de troca de informação. Pílulas da inovação de certa forma, parecido com o letramento digital, só que no âmbito interno. A ideia do projeto, nós iniciamos agora, recentemente, a ideia para esse ano é divulgar as iniciativas do tribunal, conhecer o que as sessões judiciárias, os laboratórios de primeiro grau estão fazendo e divulgar isso no segundo grau para que a gente possa melhorar a comunicação e a divulgação das inovações de modo virtual. Nota 10. Pronto, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer, como perceberam, eu fui esperto, né? Trouxe aí a Isabeli e a Cláudia, né? Para quando a coisa desandasse, eu qualificar a minha intervenção. Aí eu chamo Isabeli porque eu me acostumei. Me disseram que é Isabelle, mas não tem jeito. A gente vai ficando velho, vai. O meu orientador, o professor Canotilho, infelizmente está muito adoentado, mas que eu conheço há uns 30 anos, não teve jeito. Ele me chamou desde o início Nevilton. E aí a filha dele, desde pequena, eu conheço a Mariana, quando estava ainda fazendo faculdade de Direito, hoje é juíza no Tribunal Constitucional lá de Portugal. Ele, pai, não é Nevilton, é Neviton. Ele, tá, Nevilton. É o meu caso com a Isabeli, né? Então, é Isabelle, desembargador. Tem jeito, né? Foram dar nome bonito para Isabelle, botaram Y no final, ficou Isabeli. Mas, Cláudia, obrigado aí pela colaboração. Isabeli, obrigado, querida. Hugo, cadê a nossa... Quem é que está coordenando essas alturas? Não sei se é o Hugo mesmo, se é a Gabriela. Gabriela, é a Gabriela. Eu tenho que ficar por aqui. Eu vou me comprometer com vocês na rede de pedir um espaço para a Cláudia e para a Isabeli fazerem lá uma exposição mais detalhada desses projetos. Eu peço a vocês que utilizem, né? Porque isso vai facilitar muita coisa. A gente ficava tateando atrás de sistemas e modelos de triagem, tudo isso que agora está sendo oferecido aí de uma maneira... Espero também, né, que isso rapidamente seja tudo isso transposto para a primeira instância, Moisés, tá? Vamos acelerar isso aí.
E é isso, né? Não sei se a Gabriela está aí. Hugo, não sei como é que a gente conclui. Estou te chamando aí a ordem. Doutor Neves, eu adorei, eu particularmente acompanhei do começo ao fim. Eu não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta para o doutor Neves, então deixa eu ver aqui como é que está o chat. Aqui tem a interação aqui do Felipe. Ótimo, muito obrigado, desembargador, e demais participantes. O Antônio Cláudio quer fazer uma pergunta. Eu não sei se o senhor tem tempo para responder a pergunta. Não, mas eu não quero fazer uma pergunta, não. Eu quero dar um abraço, desembargador Neves, e dizer que eu tive uma grande alegria e uma grande tristeza agora ao ouvir a aula dele. A grande tristeza, vou começar pela grande tristeza, é que eu sou esse juiz antigo, mas a segunda alegria, desembargador Neveton, é que eu tenho esperança, tenho conserto, porque a gente tem que ter isso mesmo, humildade. Esse curso de gestão está excelente, o curso que teve de inteligência artificial antes desse também, excelente, e aí a gente vê o quanto a gente precisa realmente se adaptar aos novos tempos. O doutor Antônio Cláudio, ele está sendo humilde, que é uma das características que ressaltam na personalidade dele, mas não está sendo muito verdadeiro, viu? Porque, na verdade, ele é muito ágil, né? Um juiz conhecido por decisões muito sérias, ele tem o que eu busco, né? Ele é muito objetivo nas suas decisões, tem um poder de síntese, de concisão maravilhoso, né? Então, na verdade, está sendo mais humilde que verdadeiro, viu, Antônio Cláudio? Não, mas eu estou falando de coração. A gente sabe nossos limites, né? Mas eu queria só registrar, desembargador Neveton, e você foi corregedor, então sabe disso muito bem, né? Que a dificuldade de todos nós, né, juízes e desembargadores, é lidar com o tempo. E assim, eu achei esse do Eisenhower, essa matriz, nunca tinha ouvido falar, eu achei fantástica. Depois eu queria era ter algum material e tudo, porque... eu tenho. Na verdade, esse texto eu escrevi, fiz uma exposição específica sobre isso na escola, num curso que eu dei, e o texto era para ter mais aqui, na hora que eu tentei buscar, colher, mas eu vou me comprometer, Antônio, a passar para vocês, tá? E para você pessoalmente, que você tem temos aqui o nosso contato pessoal, mas eu vou repassar para o pessoal da escola, para todos os participantes. Mas eu me comprometo pessoalmente contigo a te repassar isso. Muito obrigado, muito obrigado. E receba meu abraço fraternal. Antônio, sempre minha admiração, né? E a recíproca é verdadeira. Maior. É isso. Querido, eu tenho, na verdade, alguma emergência que eu tenho que me cuidar, que tem uma sessão no TRE, ainda tem que entregar alguns processos para a pauta dessa semana, tá bom? Eu vou mais uma vez, olha, muito sensibilizado, né? Eu sempre gosto de dizer que eu tenho a dificuldade e a facilidade de ser um juiz muito novo, porque, como sabem todos, eu cheguei no tribunal pelo 5º, quase, eu gosto de brincar, hoje nem tanto, né? Mas até bem pouco tempo, quase toda sessão que eu tinha na corte, eu era o juiz mais novo, né? Porque... Então, você tem que colocar as sandálias da humildade, aprender, não é? E isso me permitiu me abrir a tudo isso, Antônio, que você viu aqui, né? De buscar. Então, eu me lembro que quando eu ascendi ao tribunal, eu e o Cássio buscando o país afora, todos os colegas que tinham ideias novas de como é que fulano conseguiu reduzir acervo, porque a gente estava num processo, queridos, que era assim, ó, entravam 1.000 processos por mês, 900 mil processos na primeira sessão por gabinete, Isabeli, e estavam saindo 250. Você pegava um gabinete, Antônio Cláudio, e em um ano o gabinete passava de 24 mil, que era o meu caso, para 40 mil, ia explodir tudo, era um negócio, assustava, e a gente não tinha outro jeito, tinha que pelo menos pelo menos bater a entrada, julgar 1.000 processos por mês.
Eu tive a sorte de ter um colega maravilhoso, aberto para tudo, né? Que era um gestor desde antes, porque tinha tido um grande escritório de advocacia, o Cássio. A Ângela, pessoa maravilhosa também, aberta para tudo, porque você não consegue, numa turma, Antônio, julgar muito se os colegas forem burocráticos, porque, tal, então você precisa de ter essa sinergia. Resultado, em menos de um ano, nós saímos de 250 para 1.000 e poucos. Resultado, eu entrei no tribunal com 26 mil processos, nesse meu gabinete, e saí com 22, 23. Consegui diminuir ainda o que estava... E depois a Gilda pegou essa tecnologia e entregou um gabinete aí da primeira sessão com pouquíssimos processos. Hoje a gente dominou esse monstro que era a primeira. Hoje os colegas, o nosso Eduardo Moraes da Rocha virou um fenômeno nacional, né? Eu até brinco com ele, fica envergonhando a gente para todo lugar que a gente vai, né? Como é que o homem zerou um gabinete de previdenciário, rapaz? É um negócio formidável, né? É lógico que o Eduardo tinha a vantagem que eu não tinha, que você tem, que é eu tinha vontade de aprender, mas ele tinha a experiência de juiz de carreira, que isso é muito importante, né? Então, eu agradeço muito a todos. Eu sei que eu chovi no molhado, a maior parte do que eu disse, ainda que tenha uma designação, Eisenhower, matriz, tal, é coisa, quando a gente para pensar, é o bom senso, né? Conduzindo as nossas vidas, né? E a gente tem que tirar um pouco, ser um pouco mais humilde nessa hora, pensar no jurisdicionado e o resto vem. Gente, muito obrigado, agradeço mesmo profundamente, Hugo. Você transmita aí ao Jamil, não é? Jamil é meu modelo de juiz, né? Um homem, não é? Eu sempre, por mais que um colega de quinto queira e eu tento ser um bom juiz, ser um homem, o fato de você ser um juiz de carreira sempre lhe dará algo a mais, que é a experiência, né? Experiência. Quando eu fui para a corregedoria, eu acho que eu tenho uma vocação mais para vice-presidência, né? Mais intelectualizada, tal, mas eu precisava conhecer a primeira instância. E o que eu vi me dá muito orgulho do que os juízes estão fazendo na nossa primeira região, país afora, viu? Na base, né? São juízes muito sofridos, muito trabalho, mesmo, pode-se dizer, dos nossos servidores, né? E eu estava falando, Antônio Cláudio, com o Marcos na última sessão. Gente, como é que, bem ou mal, o juiz tem tido aí algum aumento, algum socorro aí por decisões judiciais, os nossos servidores nem isso, e estão aí, Hugo, entregando uma dedicação, não é? Então, é algo que merece a nossa homenagem. É isso, gente. Olha, eu estou saindo porque realmente estou meio urgente aqui. Obrigado aí a todos, obrigado pela gentileza, Antônio, da sua qualificada audiência aí, doutor Nicolas, doutora Renata, quem eu estou vendo aqui, doutor Hugo, Isabeli, Cláudia, Adria, eu vi, estou vendo aqui Gilberto, Zé Maria, Érico, doutor Érico, né? Está aí também, que já me prestigiou aqui no meu gabinete, o Moisés, Márcia, um abraço a todos, tá bem? Eu estou saindo, que eu tenho que correr mesmo. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Um abraço, doutor. Abraço, parabéns.